expor aquilo que Deus coloca em nossos corações. 1 Coríntios 11 e 23. Amém? Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo, referendado pelo próprio Cristo, lá em Damasco, quando ele fica cego, lembrando que ele não caiu do cavalo, ele apenas teve uma visão da glória de Deus, ficou cego e passou alguns dias sendo cuidado por Barnabé. Mas vamos lá, meus irmãos, 1 Coríntios 11 e 23, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Pois sempre que comerdes o pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que come deste pão ou bebe o cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe de maneira indigna, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos ajuntais para comer, esperem uns pelos outros. Mas se alguém tem fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando tiver convosco. Irmãos, podem sentar, bendizendo ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, glória a Deus. O texto oficial do culto de ceia é este, a mensagem é esta, a ordenança foi dada, glória a Deus. Ceia não é mandamento, mas é ordenança, tal qual uma contribuição não é mandamento, mas é ordenança. Muitos confundem a ordenança com o mandamento. Mandamento do Senhor são 10 que estão lá no Velho Testamento. Os mandamentos da graça são 2, dados por Cristo Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos, como o Senhor nos ama. Porque se a gente pensar, tem gente que nem a si mesmo se ama. Então, amar o próximo como Deus nos ama, com essa visão de compaixão, com essa visão de perdão, com essa visão de justiça, com essa visão de vida correta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. O apóstolo Paulo diz que quem o instruiu foi o próprio Deus, e ele também entregou à igreja a qual ele estava direcionando a carta. Meus irmãos, tudo aquilo que Deus nos confiou, tudo aquilo que Deus revelou ao nosso coração é graça, e se é graça, precisa ser compartilhada. Não guarda a salvação só para você, não guarda o perdão de Deus só para você. Compartilha com os irmãos que ainda não tiveram a liberdade ou não abriram seus olhos para o Evangelho. A graça de Deus, ela se manifestou Salvador entre os homens, e é necessário que ela seja compartilhada. Como Paulo escrevendo ao irmão Tito, ela se manifestou aos homens. Ela é salvadora de almas. A graça de Deus precisa ser compartilhada, de sorte que o Senhor nos convoca para sermos o bom perfume de Cristo, para sermos a carta lida, para sermos embaixadores do reino de Deus. E quem é o embaixador? Se não é aquele que é representante de Deus, aquele que é representante da nação em um determinado lugar, uma determinada nação ou país. E isto Deus nos corrobora de poder, de autoridade e de também confiança na nossa vida, para que a gente possa sair
do lugar onde estamos e levar conosco Cristo para compartilhar com as pessoas. Seja o embaixador de Cristo, seja a carta lida, que as pessoas leiam você e vejam Deus em todos os eventos da sua vida, que as pessoas sintam o bom perfume de Cristo, como a própria palavra vai descrever, um perfume que é para a vida e a vida eterna. Para aqueles que se perdem é perfume da condenação, pois quando nós apresentamos a palavra de Deus, apresentamos também o juízo do Senhor. Não que nós tenhamos poder para condenar, não que nós tenhamos poder para lançar ninguém no juízo de Deus, porém a própria palavra é quem julga os homens. Por isso, no final do trecho da carta, Paulo vai dizer o quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. É uma instrução de Deus. Primeiro, examine-se. Primeiro, veja em você, antes de apontar o outro. Segundo, se nós quisermos a misericórdia, que venhamos buscar o perdão de Deus, o arrependimento, a transformação. A ceia, meus irmãos, não é só um ato simbólico de que Cristo doou a sua vida, o seu corpo, em favor das pessoas, mas é a mesa do perdão de Deus sendo exposta para mim e para você. É Deus dizendo: filho, filha, eu te recebo, eu te perdoo e te coloco em pé de igualdade, porque na mesa não tem maior e menor, é todo mundo igual. E aí você vai lembrar lá do que a palavra do Senhor vai dizer na criação do homem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O plano de Deus sempre foi transformar o homem no igual. Porém, o homem, na sua essência, ele tem a queda, ele tem o fascínio pelas coisas que a carne cobiça. E o que é que o Senhor pensou? Não, vou enviar meu filho. E ao enviar o seu filho, ele faz um resgate eficaz, ele perdoa a mim e a você, e ele nos solta da prisão, pois éramos como Barrabás. Então, meus irmãos, Paulo descreve que é necessário que esta graça, este evangelho seja compartilhado, seja dividido, para que possamos ser participantes do reino, para que possamos ter uma missão nesta vida, para que venhamos passar por esta vida e não sejamos só mais um que nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. Que a gente faça alguma diferença, que a gente transforme o ambiente onde a gente vá, que a gente consiga alcançar algum coração. Uma alma tem o valor do sangue de Cristo. Uma alma vale muito para o Senhor. E aquele que ajuda um pecador a se converter do seu caminho de horror, tirará uma vida do inferno e cobrirá uma multidão de pecados, diz o apóstolo Tiago. E o que nós estamos esperando para trabalhar em prol do reino de Deus? O que nós estamos esperando para ser participantes do reino e da obra do Senhor? Ele vai continuar dizendo, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele pega o pão e o parte, e dando graças a Deus, diz: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Senhor Jesus, meus irmãos, ele sofreu açoites, sofreu escárnio, vitupério, sofreu toda forma de flagelo que eu considero de uma resistência sobre-humana. Paulo diz que sofreu uma quarentena de açoites menos um, dizendo e fazendo inferência àquilo que Jesus sofreu quando foi torturado por Roma. Quando o povo de Deus dizia: solta Barrabás e crucifica o Messias. Quando o povo de Deus clamava por Barrabás, estava lá Jesus sofrendo os açoites. Quando eu e você estamos na falha, no erro, no pecado, Ele está sofrendo por nós. Meus irmãos, e quando nós não tomamos tenência da nossa vida de observar que a cada pecado cometido é como se estivéssemos crucificando Cristo de novo, nós não vamos parar com aquilo que se chama pecado. Por isso o Senhor nos convoca a uma libertação da nossa mente, a oferecer a Ele um culto racional, para que a gente comece a entender: eu preciso valorizar o sacrifício daquele que me amou primeiro. Eu preciso parar de errar, a fim de não aparecer para os homens, mas a fim de que Cristo veja que eu reconheço o que Ele fez por mim. Irmão, eu e você talvez fizesse por um filho.
talvez fizesse pela esposa, pelo esposo, talvez fizesse o sacrifício pelo pai e pela mãe. Mas quem de nós iria se sacrificar por aqueles que diziam: crucifica, corta a cabeça dele, dá um tiro nela, dá uma facada nele, dá uma facada nela? Quem de nós iria morrer pelos malfeitores? Quem de nós iria morrer por aqueles que nos perseguem? Como dizia o apóstolo Paulo escrevendo nos Romanos: talvez pelo bom alguém ouse morrer, talvez pelo bom. Mas a grande verdade é que no partir do pão, ele mostra como o seu corpo sofreu todos os danos, todos os flagelos que a humanidade mereceria receber. E aí, meus irmãos, foge de nós este entendimento para que a gente comece a compreender a misericórdia. Se a gente não recebeu e ele recebeu por nós, misericórdia. A graça é receber o que você não merece. Eu e você merecemos salvação? Não. Mas nós a recebemos por intermédio de Jesus. É graça. Eu e você, pelos nossos pecados, mereceríamos a morte, sofrimento, a dor? Sim. Mas por que não recebemos? Porque a misericórdia de Deus intervém. E aqui Jesus mostra que o seu corpo partido, flagelado, maltratado, cuspido, humilhado, é a misericórdia de Deus manifestada. Você não recebeu o que merecia. Eu não recebi o que eu merecia. Eu penso todas as vezes que aquele caniço na cabeça e aquele cuspe na face era para mim. Porque eu peco, eu erro, eu falho. Você falha, você peca, você erra. Era para nós. Mas ele não. Ele recebe toda aquela vergonha. E não começa ali, meus irmãos. Começa com a dúvida. Começa com a humilhação. Rei dos judeus, desce daí da cruz então. Tu, rei dos judeus, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Você, carpinteiro, filho de José? A humilhação começa aí. E depois pegam a túnica de Jesus, deixam ele só envolto no manto e puxam. Agora detalhe, viu? Ele já tinha levado uma quarentena de açoites. 40 chibatadas com um instrumento de tortura chamado azorrague, que é um chicote com malha de ferro e com ponta de osso de carneiro, para cortar e abrir a ferida. Aí o que é que eles fazem? Pegam o marido, jogam uma túnica em Jesus, enrolam ele. E no mesmo instante eles puxam para deixar a pele ainda mais ferida, rasgada e exposta. Você já tentou puxar algo de um corte? Pronto, você coloca um band-aid, não faz propaganda não, mas você coloca um band-aid numa ferida. Quando você puxa, às vezes vem pelo, vem a pelezinha da ferida junto, incomoda demais. Agora você imagina os cortes, as feridas abertas e aquele pano sendo puxado. Com certeza veio pele junto com o tecido. E a vergonha, porque para o judeu é uma humilhação você não andar de túnica. Você está em trajes mais íntimos, só quem pode ver é o seu cônjuge. Como dizia a palavra, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, na verdade Cã, viu a nudez de seu pai e foi amaldiçoado por isso. Porque para o judeu, a intimidade é algo que deve ser visto somente por aquela pessoa que resolveu dividir a vida. E agora Jesus tem o seu corpo exposto, é envergonhado no sentido humano da coisa, e agora sofre todo tipo de afronta, cospem na sua face, rasgam o seu corpo, batem na sua cabeça, pegam uma coroa de espinhos com cerca de 8 a 12 centímetros e colocam na sua cabeça à força, pois aquela coroa de espinhos não era para ele, colocam os cravos nas suas mãos, os pregos, o povo chama prego grande, prego cabral, né? Mas eram pregos maiores do que aqueles, para poder segurar ele no patilho. Provavelmente ele teve uma luxação de ombro, pois a cruz não era dele, ele teve uma luxação de ombro, que é um deslocamento do osso do lugar. Ah, irmão, não quebrou não? Não, porque nenhum dos ossos dele poderia ser quebrado. Era uma profecia bíblica. E ali Jesus sofrendo
todas essas dores, ele ainda salva um homem chamado Dimas. Jesus nos dá o exemplo, meus irmãos, que mesmo no sofrimento, é tempo de semear, é tempo de lançar rede, é tempo de pregar, é tempo de louvar, é tempo de engrandecer o nome do Senhor. Está sofrendo, canta. Está sofrendo, ora. Está sofrendo, prega. Está sofrendo, faz a obra. Mas não deixa a dificuldade, o momento presente, ser maior do que o Deus que você serve. Porque quando Deus encontrar você, como encontrou Calvino, às margens do rio, tuberculoso, sofrendo, mas com seus pergaminhos e manuscritos escrevendo, e os seus discípulos, homem, vai se aquietar, tu vai morrer. Ele diz: o meu Senhor trabalha até agora, eu não sou digno de parar. Então, meus irmãos, façamos a obra do Senhor, para que venhamos receber esta misericórdia que veio do partir do pão. O corpo de Cristo rasgado é a misericórdia de Deus, pois tudo aquilo era para nós. E logo ele diz, semelhantemente, depois de haver ceado, ele toma o cálice, dizendo: este é o novo testamento do meu sangue, ou a nova aliança do meu sangue. Então, meus irmãos, segue-se que há agora, estabelecido pela morte do justo, uma nova aliança de Deus para com os homens. Os homens estavam todos fadados à morte. O que é que diz a palavra? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E como o homem faria, meus irmãos, para receber o seu perdão? No Antigo Testamento, o arrependimento, a oferta pelo pecado, era símbolo de algo futuro, pois Deus é onisciente. E os homens iriam, meus irmãos, acabar com tudo que era gado, tudo que era cordeiro, tudo que era pombo, para entregar como oferta pelo pecado. Porque iam viver naquele ciclo que o próprio Êxodo nos mostra. Mandiana, eles recebiam codornizes, recebiam a Shekinah, para não ter câncer de pele, recebiam uma coluna de fumaça de noite, para não morrer de frio, as roupas não rasgavam, as sandálias não se arrancavam, não destruíam, o pé não inchava, tinha maná do céu caindo, tinha codornizes que se deixavam apanhar, e o povo ainda murmurava contra Deus. Este rito do Antigo Testamento iria ser eterno. Os homens não iam parar de pecar e viver oferecendo oferta pelo pecado. Iriam perecer com certeza. Aí Deus disse: não, está na hora do meu filho. A terra perece em pecado, a quem enviarei? Ele enviou o próprio filho para ser a ovelha muda, para ser levado ao matadouro, a fim de que a graça e a misericórdia fossem dispensadas. Se o corpo partido simboliza a misericórdia, o sangue vertido simboliza a graça. É o sangue de Jesus, meus irmãos, que está descrito no Apocalipse, que purifica as nossas vestes espirituais, deixando elas tão alvas, que nem o sabão dos lavandeiros, nem o sabão dos lavadores profissionais era capaz de branquear. É uma forma de purificação que não há alvejante, que não há sabão que consiga tirar a mancha. A mancha do pecado, meus irmãos, ela é tremenda. Só o sangue do Cordeiro é que pode alvejar as nossas vestes. E esta graça, este favor imerecido, pois nós não merecíamos, pois o pecado, ele é passivo de delito, e este delito, ele representa um juízo e uma condenação. Agora Cristo retira. Cristo paga a promissão. Cristo paga a dívida. Imagine que você comprou e achou que podia pagar. Chegou o dia de pagar, não conseguiu. Aí Cristo vem e diz: espera aí, rasga a cédula. Rasgou a dívida que constava contra nós. E agora apresenta para mim e para você uma oportunidade de andar em novidade de vida. Meus irmãos, a ceia do Senhor é a misericórdia e a graça revelada. O sangue de Cristo, ele é apresentado no trono de Deus. Existem em Mandiana 3 pedras preciosas no trono de Deus. Uma é o jaspe, outra é a sardônica e outra é a esmeralda. A sardônica brilha como o ouro. Perdão, brilha como
âmbar, quase avermelhado, lembrando o sangue de Cristo. O jaspe amarelo brilha conforme o ouro, que simboliza a glória de Deus. E o verde é a esperança da igreja na esmeralda. Temos 3 pedras preciosas que adornam o trono de Deus, simbolizando o que Cristo fez por nós. A glória do seu ministério esteve entre os homens. O seu sangue, como a pedra de sardônica, foi revelado à humanidade como resgatador das nossas almas. E a esperança da igreja é ter fé nele para chegar ao céu onde ele está. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer: todas as vezes que beberdes em memória de mim, é uma ordenança para nós, como vontade de Deus, que você não esqueça do sacrifício. Não já parou para pensar que se a gente lembrasse todos os dias do que Cristo fez por nós, ninguém pecava? Porque todo mundo ia pisar em ovos, todo mundo ia ficar pensando aqui, ó, o apóstolo, ele sai de perto de mim, está repreendido. Mas aí, meus irmãos, a nossa vida aperreada, apressada, despreocupada, sem vigilância, sabe o que acontece? A gente pensa mais no agora, nos acontecimentos do presente, do que mesmo com o futuro e a nossa salvação. Irmãos, nós temos uma tendência a relaxar, assim como o povo de Deus relaxou, assim como o povo de Deus, quando tudo estava bem, virou as costas para Deus. Infelizmente, é uma verdade, nós temos tendência a virar as costas para Deus. Quando a gente vira as costas para Deus? Quando a gente para de orar e vigiar, quando a gente para de seguir a verdade de Deus, quando a gente se acostuma que tudo está bem e acha que agora é hora de descansar. Aí o que é que Deus faz contigo? Permite coisas. O Senhor permite coisas para te aproximar de Deus. Aí vem a enfermidade, aí vem o luto, aí vem um problema financeiro, vem um problema sentimental, aí vem a frieza espiritual. E o Espírito Santo do Senhor que habita dentro de nós começa a nos incomodar. Está na hora de buscar, está na hora de fazer propósito, está na hora de colocar o joelho no chão, está na hora de clamar, está na hora de se levantar, porque você não é daqui nem veio para ficar. Você é cidadão dos céus e agora está reservado para você uma nova vida. Então te levanta, filho. O Espírito Santo está convocando o povo de Deus, aleluia, a se levantar e compreender. A misericórdia você recebe todos os dias, pois é a causa de não ser consumido. A graça foi dispensada como um favor imerecido de Cristo para você. E agora o que nos resta? Aí Paulo vai dizer: todas as vezes que comeis o pão e bebeis o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Até que venha a vinda do nosso Senhor e Salvador, até que venha o resgate da sua propriedade, até que venha o poder de Deus nos libertar da nossa limitação. Meus amados em Cristo Jesus, o Senhor está dizendo: misericórdia foi liberada, graça foi liberada, mas o andar de vocês é lembrando todo santo dia, toda hora, minuto e segundo, de que tudo foi feito por vocês. Tudo foi feito em favor da vida de vocês, para que o resgate seja eficaz. Olha o que diz a palavra, meus irmãos: que o homem, para ser digno de estar à mesa, ele precisa fazer um exame de consciência. E esse exame de consciência é com você e Deus. Se porventura você pensou, se porventura você falou, se porventura você cometeu, é preciso pedir perdão, é preciso se reconciliar. E se for algo grave, e se for algo da ordem que necessita de correção, você tem que conversar com a sua liderança espiritual, para que você possa se assentar à mesa de maneira digna com o Senhor, para que você possa receber o perdão de Deus na sua vida como um marco até Ele voltar para te buscar. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que não venhamos ser contados com aqueles que dormem. O termo dormir aqui, irmã Marina e ministério, não se refere a dormir e descansar, se refere a morrer. É um eufemismo. É o apóstolo Paulo dizendo: olha, tem muita gente morrendo porque ceia indignamente, morte espiritual e até mesmo morte física. Nós devemos ceiar de maneira digna, devemos ceiar de maneira honesta. Falhou, pede perdão, recebe oração e ceia.
O inimigo também, irmãos, ele é covarde. Muitas vezes ele diz você hoje, o seu marido, você se aperreou com ele, você foi grossa com ele, não sei não. Peça perdão ao Senhor, peça perdão ao seu marido e seu. Peça perdão à sua esposa, se no caso for o esposo. Peça perdão ao seu esposo, peça perdão ao Senhor e seu. Não deixa o inimigo tirar você da mesa. Não aceite o inimigo plantar sementinhas no seu coração. Ai, você não é digno, você não merece. Nenhum de nós éramos, irmãos. Mas foi a misericórdia, foi a graça que foi liberada, que nos tornou digno e nos aproximou do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. As horas têm avançado, glória a Deus. Eu quero orar por você, para que você apresente a sua vida diante de Deus. Fazer uma rápida oração. E aí, meu irmão, no seu cantinho mesmo, você apresenta a sua vida ao Senhor. Se porventura você pensou, falou ou cometeu algo que não agrade ao Senhor, peça perdão a Ele e seie. Peça perdão ao Senhor e receba Ele na mesa. Glória a Deus. Quero pedir que o diácono Ed que se aproxime aqui da mesa. Ele vai já servir a mesa do Senhor. Glória a Jesus. E nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te apresentamos, meu Senhor, cada vida que aqui está. Pedimos, meu Deus, a tua graça, a tua misericórdia mais uma vez. Que tu venha, meu Senhor, perdoar teus filhos. Que tu venha nos perdoar, meu Senhor, por algo que pensamos, falamos ou cometemos, meu Senhor, que porventura não seja do teu agrado. Senhor, na inocência, Pai querido, na